Meu nome é Manuel João da Cruz. O pessoal na Folia de Reis me conhece como Neném Paraguai. E eu sou filho assim, de um grande reiseiro e eu comecei com ele. Entendeu? Que era, no caso era o Manuel Paraguai que eles tratavam na época. E desde os 7 anos de idade que eu saio em Folia de Reis. Foi em 1975, entendeu? Meu pai montou uma folia de reis de sociedade com um irmão do senhor Antônio Venâncio, que era o Orlando, já falecido. E eles saíram com a folia lá de casa lá, eu, pequenininho, achei aquilo bonito e queria ir atrás também, e fui. Mas por ser criança e muito novinho, só saía de perto de casa ali mesmo. Meu nome é Marcos Vinícius Barroso da Silva, mais conhecido por todo mundo como Mestre Marcão, da Folia. Nossa jornada Divino Espírito Santo, também conhecido em Vassouras como Terremoto. Bom, eu iniciei na Folia com 12 anos de idade, saindo na Folia de outras pessoas, né? Aqui, no caso, aqui no Madruga, no nosso bairro, na época tinha 2 folias. E eu dei início no Jardim das Oliveiras, do Eugênio Venâncio, como eu disse, com 12 anos de idade. Aí depois de um tempo, as 2 folias encerraram, elas acabaram, deram o tempo delas, né? E resolvemos então montar a nossa jornada. Folia de Reis e religião. Folia de Reis não é religião. A gente faz uma peregrinação ali, nós não temos assim, um espiritismo, não somos católicos, não temos a parte evangélica do evangelho. Está ali para falar de Deus, no caso do filho dele, e como os 3 reis fizeram aquela viagem para ir agradecer ao menino Deus que estava nascendo, que eles não sabiam nem quem era, mas eles sabiam que estava nascendo um ser diferente. Eles foram lá também para agradecer da mesma forma. E a mesma forma a gente faz esse teatro também, que é da mesma forma para agradecer. Aí se torna um ato religioso porque nós temos ali na bandeira aquelas imagens ali contando as passagens da vida de Cristo. Para mim, a Folia de Reis está diretamente envolvida com a religião, porque como a gente está anunciando o nascimento de Jesus, toda essa trajetória da vida de Jesus, então a gente acaba levando um pouco disso para a nossa vida, né? Que é a humildade, é como tratar as pessoas. Tudo isso a gente, pelo menos para mim, eu vejo isso na Folia de Reis, entendeu? Assim, os 3 reis do Oriente representam o quê? São os principais atores, no caso, vamos botar os atores ali que é do nosso teatro que a gente faz, por quê? Porque tudo começou com eles. Eles fizeram uma longa viagem para ir adorar um rei que eles não sabiam se era rei, o tipo de rei que era, que só foram descobrir quando chegaram lá, em Belém, e lá assim que eles viram que era um rei diferente, era um rei divino, de uma forma diferente, não era um rei de palácio, de ter ali soldados, etc e tal. Os soldados que a gente fala que são os palhaços. Esses os palhaços foram soldados de Herodes. E Herodes, quando soube que estava nascendo um rei, através dos 3 reis do Oriente, que falaram que estavam procurando um novo rei que tinha nascido, Herodes, pela ambição dele, que ele não queria dividir o reino dele com medo, ficou com medo de perder o reino dele, mandou esse soldado ir atrás dos 3 reis e matasse esse rei que eles foram visitar. Entendeu? Então os palhaços, a gente fala, é o soldado de Herodes. Eles são os soldados de Herodes, mas quando eles chegaram lá, que eles viram o rei também, eles se arrependeram, pá. Então esses são os palhaços da Folia de Reis, são os soldados arrependidos que viram lá que não era nada daquilo que Herodes tinha falado para eles. Entendeu? E aí temos assim, a bandeira pra gente, ela significa estrela. Entendeu? Ela é a estrela que guiou os 3 reis do Oriente. Não sei se você conhece a história. É isso pra gente que significa a bandeira. Aí você vai me perguntar, de repente a pessoa pergunta, por que então tem um monte de imagens se ela significa estrela? Mas porque ali, a gente da bandeira vem essas imagens, porque é aquela história que nós estamos contando. Bom, a Folia de Reis, ela conta a história do nascimento de Jesus, onde os 3 reis saíram à procura de um menino e quando eles viram o nascimento, eles saíram espalhando essa notícia. Tanto os 3 reis quanto os pastores que foram adorar Jesus, eles saem falando sobre o nascimento, sobre a vinda do Messias, que tinha acabado de nascer.
Então a folia, a gente vai retratar isso. No caso, a bandeira com o significado como se fosse a estrela guia, né? Por isso que ela vai sempre à frente da folia. E a gente vem anunciando o nascimento em todas as casas. Por isso que o período já é do Natal até o dia 6, por causa disso. No Natal, que foi o nascimento, e a gente sai falando sobre o nascimento de Jesus. Então, hoje em dia, a gente carrega ali assim, tem o bandeireiro, o mestre e o contramestre, entendeu? Seriam a gente, os três reis, né? Até da gente vem os que, porque assim, eles não viajaram sozinhos, os três reis de Oriente com eles foi uma comitiva, tinha os escravos, outras pessoas, tinha os servos, tinha os cantores que andavam com eles e ali, cada um tem a sua representação. Por isso que qual o tamanho de uma folia? A folia não tem um tamanho certo, porque a gente não sabe a quantidade que tinha de coisa. Eu já li uma história dos três reis do Oriente que fala que cada um levou um escravo, e cada escravo levou mais um servo, e um servo levou mais um outro, e por aí afora foi, entendeu? E fora as pessoas que, durante o caminho, que eles falaram que estavam viajando, que é o que eles iam fazer, e através daquela história que eles contavam, foram com eles também. Então, na folia, a bandeira, ela é a nossa guia, né? Como se fosse a estrela anunciando o nascimento. Os foliões são os três reis com a comitiva, que eles saíram para procurar, né, Jesus. E os palhaços, que são os soldados de Herodes, que saíram procurando também o menino Jesus. Só que quando eles foram encontrar, eles se converteram e saíram divertindo o público para dar o tempo dos três reis fugirem, para continuar espalhando o nascimento. Então, são os foliões. Os três reis são representados pelos foliões. Então, na verdade, porque como falam os três reis, as pessoas têm essa mentalidade que eles saíram sozinhos. Porém, não foram só os três. Eles tinham uma comitiva para fazer essa viagem. Na escritura mesmo, na Bíblia, tem a parte que fala que eles fizeram uma comitiva. Em Mateus. Então, a folia de reis, a gente começa no dia 24 de dezembro, à meia-noite, do dia 24 para o dia 25, né, e vai até o dia 6 de janeiro. A gente faz essa peregrinação, que é o mesmo tempo de período que os três reis tiveram para chegar até Belém para ir adorar o menino Deus. E durante esse período a gente vai de casa em casa, onde a gente já sabe que são devotos, que recebem, que são pessoas que às vezes fez promessa, quer receber a bandeira ali para pôr a promessa dela em prática, ou às vezes já recebeu a bênção, quer pagar a promessa dela, a gente fala pagar, mas ali, né, agradecer a graça que ela recebeu, e a gente vai de casa em casa. Aí geralmente a pessoa oferece um lanche, tem outros que dão dinheiro, que a gente chama de oferta, que não é obrigatório dar quem quiser. Uma vez a pessoa, eu queria receber a folia, mas eu não tenho dinheiro para receber a folia. Pode receber, não é obrigado a dar. A gente está ali fazendo por prazer aquilo ali, não é? A gente recebe a oferta? Recebe sim, mas porque para manutenção também da gente, quem tem gasto na estrada, tem que comprar um refrigerante, uma água para os foliões, né? E por ser muitas pessoas, torna-se caro. Se a gente fizer tudo do bolso da gente, a gente acaba ficando quebrado e a folia não sai mais depois. E tem essa sequência, então geralmente a gente leva 13 dias fazendo. Hoje em dia, como todo mundo trabalha, antigamente o pessoal trabalhava na roça, eles paravam o plantio, dava para sair direto os 13 dias. Hoje em dia, como todo mundo trabalha, a gente tenta fazer da melhor forma possível. A gente sai um pouquinho à noite todos os dias, e nos dias de feriado a gente sai o dia inteiro. Sobre as regras, cada local muda, né? É tipo, cada região vai ter uma regra, vamos dizer assim. Aqui na nossa região, ele começa na própria formação, que a gente anda em fila dupla. Os palhaços sempre é ao lado da bandeira, de preferência do terceiro folião para trás, por causa dessa representação dos três reis, sempre do terceiro folião para trás. Eles não podem passar nem à frente e nem cruzar à frente da bandeira. Antigamente a gente não tinha muita ajuda do poder público. Era mais por questão de família ali mesmo, se juntava e era menos pessoas. Hoje em dia a Folia de Reis se tornou um grupo muito maior, né? Tem mais adeptos, assim. E como
o governo abriu oportunidade e assim, está reconhecendo a Folia de Reis como cultura, tem ajudado bastante a gente os editais, entendeu? A gente consegue participar quando é aprovado, é uma ajuda financeira muito boa. Porque, por exemplo, você vai comprar uma sanfoninha daquela ali, ela custa hoje em média R$ 6.000, né? Quem que tem R$ 6.000 para dar uma sanfona? Que geralmente a gente que sai com a maioria, tudo humilde, não tem coisa. Então, com esses editais a gente tem conseguido melhorar a folia, tem conseguido fazer um uniforme mais bonito, entendeu? Dar uma sequência melhor, praticar um instrumento, dá para a gente ajudar a ensinar, ter mais instrumento para poder ensinar aquela pessoa que sai na folia e não tocava instrumento, não quer aprender. Tudo isso.